Olá pessoal, estou aqui para voltar a falar sobre a Lei 8.112/90. No vídeo passado falamos a questão do afastamento para participar de programas de pós-graduação do estricto sensu no país. Como eu falei, são programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-graduação, pós-doutorado, certo? Aí o que eu estava falando é o seguinte: se o servidor não obteve sua titularidade, né, o seu título de doutor, ou mestre, ou pós-doutor, o que vai acontecer? E não comprovar isso na administração, aí ele vai ter que ressarcir todo o investimento que a administração pública fez com ele, tá entendendo? Enquanto ele estava afastado para essa finalidade de fazer sua pós-graduação, certo? E agora vamos falar sobre concessões. O que seria concessões? São dias que a administração pública, de acordo com a lei 8.112, concede para os servidores, tipo para doar sangue, para casar, para várias outras particularidades, certo? Aqui tem falando aqui, doação de sangue é um dia de afastamento, certo? Alistamento ou recadastramento eleitoral, 2 dias. Casamento, 8 dias. Falecimento do cônjuge, companheiro, padrasto, madrasta, pai, mãe, menores que estejam sob sua guarda, filhos, enteados, são 8 dias. Para quem estuda, tem um horário especial. Vamos supor que o servidor ele estuda no horário do seu trabalho. Vamos supor que ele trabalha 40 horas e ele trabalhe, no caso, a sua faculdade ficou para o turno da tarde. Aí não tem como ele conciliar estudo e trabalho. Aí ele pode requerer um horário especial para que ele possa cursar a sua faculdade. Na lei, que em regra diz que tem que é exigida a compensação de horário, mas na prática isso não acontece, em casos em que o órgão público pelo qual esse servidor presta, né, suas atribuições do cargo, só funciona só de manhã e de tarde. Aí de noite não funciona, como é que ele vai compensar horário? Assim, nos dias em que ele está na faculdade, se é o horário que ele está lá. Aí não tem como ele compensar tipo, em outro horário as horas que ele faltou para justamente estudar, tá entendendo? Se o servidor estudante mudar de sede no interesse da administração, é assegurado a esse servidor uma matrícula numa instituição pelo qual esteja estudando. Vamos supor que ele foi removido de ofício, interesse da administração, certo? Aí ele faz faculdade aqui na UFPB, aí ele foi para Recife. Aí o que vai acontecer? Ele vai ter que ter uma vaga, uma matrícula, uma vaga em outra instituição pelo qual ele vai estar lotado, porque vai estar trabalhando em outra localidade. E isso também se estende a quem ele acompanhar. No caso, se ele tiver filhos, matrícula para os seus filhos, né? Onde ele vai trabalhar, né? Na nova sede. Cônjuge, companheiro, também se estende, tá certo? Deixe-me ver agora. Vamos falar sobre o tempo de serviço? O tempo de serviço é o tempo que conta de quando você ingressa no serviço público até a aposentadoria. Vai ter alguns casos que o tempo de serviço é suspenso e tem casos em que o tempo de serviço é contado para efeito de aposentadoria. Vamos ver o que para de contar. Férias. Eu já havia falado nos vídeos anteriores que quando eu fui adquirir estabilidade, não são 3 anos de efetivo exercício, então o que aconteceu? Contaram as minhas férias, contaram minha licença maternidade, aí eu fui adquirir minha estabilidade, não com 3 anos de serviço público, assim, que eu entrei em 2013, né? E até 2016, não. Contou bem depois, porque houve férias, houve licença maternidade, aí esse tempo parou de contar para eu poder, de fato, estar em exercício, certo? E ter adquirido minha estabilidade, esse é um exemplo. Exercício de cargo ou função do governo ou administração,
para de contar quando o servidor é afastado para fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, como a gente tinha falado anteriormente. Para de contar quando ele vai assumir um cargo eletivo, né, mandato eletivo, né, no caso, quando ele passa a ser governador, deputado, essas coisas. Quando ele vai participar de júri ou serviços obrigados por lei. Missão ou estudo no exterior, quando ele vai fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos. Então aí esse tempo que ele fica afastado vai parar de contar, certo? Licença maternidade, paternidade e adotante, que é justamente o meu caso, né? Que eu tive que parou de contar meu tempo de serviço. Licença para desempenho do mandato classista. Acidente em tempo de acidente de serviço ou doença profissional. Vamos supor que eu tenha adquirido uma doença ocupacional, doença do trabalho, devido a digitar muito. Aí fiquei com adquiri uma tendinite. Aí eu fiquei afastada, né? No caso, como eu sou do estado, eu fiquei afastada pela PBPREV. Por um mês eu fiquei afastada, aí vai parar de contar. Ou então o servidor ele sofreu um acidente de trabalho dentro da repartição, aí ele ficou afastado, né? E tirou uma licença de, vamos supor, 90 dias. Aí justamente esse tempo para de contar. Como eu falei do mandato classista, né, quando ele vai assumir, vai ficar à frente de um sindicato, de uma associação, aí para de contar, né, que ele vai pedir afastamento, certo? Ele vai parar de contar quando ele vai prestar serviço militar, né, que ele vai ter que se ausentar, pedir afastamento. Deslocamento para a nova sede, porque nós sabemos que para se deslocar a nova sede tem que se apresentar no prazo de até 30 dias. Aí esse tempo que ele deixa a sua sede anterior até se acomodar a nova sede, esse intervalo de tempo que para de contar, certo? Todo um copo. O que para de contar também é a participação em competição desportiva nacional. Vamos supor, tem um professor de educação física que ele vai participar de uma competição desportiva em Rio Grande do Sul. Aí ele vai ficar afastado, né? Aí justamente vai parar de contar. E para servir organismo internacional de que o Brasil participe ou seja cooperado. Aí também para de contar para efeito de aposentadoria. E também para, no caso que eu falei, a questão de estágio probatório, também para de contar, suspende estágio probatório. Aí depois que a pessoa volta, aí volta a contar tudo novamente, como exercício, tá? Então, os casos que conta para aposentadoria, eu vou contar. Licença para tratamento de pessoa da família, mas há uma ressalva, até 30 dias com remuneração. Se o servidor ficar afastado para dar assistência a alguém da família, tira essa licença, né, para tratamento de saúde da pessoa da família, se for até 30 dias, aí conta normal. Se for depois disso aí, porque até 90 dias, né, aí nesse caso é com remuneração e conta. Se passar dos 30 dias, aí vai ser sem remuneração e vai parar de contar, certo? Licença para atividade política. Lembra que eu falei que para atividade política tem um tempozinho que começa pela convenção partidária até o 10º dia do pleito eleitoral. Lembra que tira a licença, aí fica com remuneração, aí ele tira essa licença, ou seja, esse tempo conta. Só vai parar de contar quando se ele venceu as eleições, se ele foi eleito nas eleições, na verdade, aí vai parar de contar, que é justamente no caso que a gente falou, né, para assumir mandato eletivo, certo? Mas nesse caso de licença política, aí conta para efeito de aposentadoria. Tempo de serviço em atividade privada. Vou contar uma história.
Eu, antes de entrar no serviço público, eu comecei a trabalhar na empresa privada de carteira assinada de 2004 até 2013, ou seja, foram 9 anos e alguns meses, exatamente. Aí, assim, quando eu for requerer minha aposentadoria, aí esse tempo que eu trabalhei na iniciativa privada vai contar para efeito de aposentadoria, esses 9 anos e pouco que eu trabalhei na iniciativa privada, certo? Cadê? Licença para tratamento da própria saúde. Se exceder 2 anos. Lembra que eu falei quando o servidor ele tira a licença até 2 anos, para de contar? Lembra aquele exemplo da Ale que eu falei, que a pessoa adquiriu uma tendinite e aquele que sofreu um acidente de trabalho? Então, quando a licença é até 2 anos, para de contar. Mas a partir de 2 anos, aí conta para o tempo de aposentadoria. Creio eu que seja porque quando um servidor está cometido em alguma doença, aí passa, tira licença por mais de 2 anos, acredito que esse servidor, na junta médica, deve, com a perícia dos médicos, né, pode ser que detecte que ele não esteja apto a trabalhar no serviço público e que talvez ele possa se aposentar por invalidez. Tá entendendo? Eu acredito que seja por conta disso que quando a licença para tratamento da própria saúde, quando excede do prazo de 2 anos acima. Tá entendendo? É proibido acumular tempo de serviço quando algum servidor acumula cargos ou funções de administração pública. Vamos supor, um professor que tenha matrícula em 2 escolas. Aí, no caso, tipo, ele trabalha numa escola há 5 anos, né, concursado e tudo mais, e em outra escola trabalha há 8 anos. Não pode juntar esse tempo para acumular, tá entendendo? Não pode, isso é vedado, certo? E agora, vamos falar sobre o direito de petição. Todo cidadão, ele tem direito a fazer a sua petição para a administração pública, certo? E isso não é diferente para o servidor público, né? É assegurado ao servidor público o direito de petição. Petição é pedir algo, é requerer algo, tá entendendo? O requerimento e o pedido de reconsideração tem um prazo de 30 dias para ser decidido. Deixa eu citar um exemplo, tipo, um servidor foi removido de ofício, com interesse da administração, obviamente, e ele, assim, viu que ir para outra cidade vai ter um certo prejuízo, vai ser ruim para ele, em todos os sentidos. Aí ele vai fazer uma petição para justamente requerer que ele indo para essa nova sede vai trazer prejuízo para ele, não vai ser viável. Aqui que vai acontecer? Tem um prazo de 30 dias para ser decidido, tá entendendo? Para poder a comissão julgar e ver se realmente esse pedido vai ser deferido, ou seja, ele vai realmente ser solicitado, vai dar tudo certo, ou vai ser indeferido, porque quando ele pediu e foi negado, você tá entendendo? Aí, tipo assim, o direito de petição, o direito de requerer, prescreve 5 anos, no caso de demissão, cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Se passou desse tempo, não adianta mais requerer nada, porque prescreveu. E 120 dias nos demais casos, mas sendo que a lei não especifica quais os casos que com 120 dias esse pedido é prescrito, que não pode mais prescrever, tá entendendo? E o prazo de prescrição começa a contar a partir da data da publicação do ato ou da ciência do fato pelo servidor, do interessado, no caso, tá certo? Agora vamos falar de um assunto, minhas anotações aqui, porque como eu já falei para vocês,
eu fiz a leitura de toda a lei, fiz um esqueminha, ó, tá até bagunçado aqui, mas eu fiz um esqueminha justamente para não passar nada despercebido, né? Porque a lei é muito grande, tem coisas que atrapalha, tem gente que confunde licença com afastamento e isso acaba confundindo. E eu procurei deixar de forma mais esquematizada possível, tentando passar da forma mais descomplicada, justamente para ajudar, porque para quem não tem uma vivência de concurso, de direito, de ver aquelas leis, parágrafo, inciso e tudo mais, vai olhar, já vai sentir uma resistência, dizer, eu nunca irei aprender. Mas aprende sim, aprende. Isso com o costume, a cada concurso que a gente faz, a gente vai aprendendo algo mais, e a cada vez que você estuda, é um desafio, e você, de certa forma, vai acumulando conhecimento, e assim, eu coloquei de forma bem esquematizada para todo mundo entender melhor e ver que a Lei 8.112 é uma lei tranquila, uma lei muito boa de ser estudada, é fácil, no caso, colocar exemplos e vocês terem uma certa ideia de como funciona dentro da administração pública, certo? Então, se você gostou do vídeo, dá seu like, se inscreva no canal e estude, e eu desejo muita boa sorte para vocês. E no próximo vídeo eu vou falar sobre um assunto que fala sobre regime disciplinar. Quando é que o servidor comete uma infração dentro da administração pública? Vai ficar por isso? Não. Então eu vou explicar a vocês no próximo vídeo sobre regime disciplinar, o famoso PAD, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, até o próximo vídeo.